João capítulo 13, verso 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhes disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os meus pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retomou o seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante daquele que o envia. Agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se as praticarem. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por esses cânticos que nós entoamos ao Senhor. E Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale conosco nessa noite. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa mensagem é esse: chamados para imitá-lo. Chamados para imitá-lo. Eu lembrei desse texto que eu gostava muito de estudar física no colégio, ali no fundamental, né? E a minha professora, ela sempre dizia uma frase célebre de Isaac Newton, que ele dizia assim: na natureza nada se cria, tudo, quem lembra? Se copia, né? E eu achava o máximo aquela frase, né? E quando nós olhamos para a nossa vida, nós muitas vezes gostamos da ideia de se espelhar em alguém e copiar aquela pessoa. Eu não sei se você já chegou em alguma fase da vida que você olha para uma pessoa, seja ela um ator, um jogador, sei lá, qualquer coisa. Você olha e diz assim: eu queria ser como essa pessoa. Eu queria ter essa mesma personalidade, eu queria ter mesmo esse perfil, esse biotipo, sei lá. Nós todos olhamos para pessoas e nós dizemos assim: a gente quer ser que nem essas pessoas. Eu quero ser que nem esse cara, eu quero ser que nem essa mulher. E nós, na nossa vida, muitas vezes procuramos copiar pessoas e andar conforme outras pessoas que nós queremos imitar. A grande questão é que sempre nós queremos ser alguém que já é, e nós queremos imitar pessoas que elas já têm uma validação muito boa. O problema disso é que muitas vezes nós, por queremos imitar pessoas, nós não aceitamos a nossa própria identidade e nós nos frustramos porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm as suas personalidades. Sejam elas em temperamento, sejam elas em cultura da família, ou o que for. E esse texto em especial, ele nos fala sobre chamados. Nós, eu e você que somos cristãos, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, eu e você, nós temos um chamado da parte de Deus. O grande questão é que quando nós falamos chamado, essa palavra, há uma ampla confusão dentro do universo cristão. Porque as pessoas, em algum momento, elas chegam e dizem assim: qual é o chamado de Deus para a minha vida? Talvez você já parou para pensar sobre isso. Talvez hoje essa pergunta esteja aí na sua mente. O que Deus me chamou para fazer? O que Deus está me incomodando para que eu possa fazer? Qual é o meu chamado? E essa questão, ela é sempre, muitas vezes, se permeia sobre falsos sensacionalismos em torno dessa pergunta.
Como se Deus tivesse que aparecer para nós e dizer para nós de uma maneira tão emocional, tão bonita, aquilo que Ele já não disse na palavra dEle. Porque quando nós entendemos sobre chamado, nós precisamos entender que o chamado de Deus para nós, ele é lido, ele é entendido e ele é aplicado. Quando nós lemos a Bíblia, ali Deus nos revela o que Ele deseja de nós. E nós temos que entender o que Ele deseja de nós e nós temos que aplicar o que Ele deseja de nós. Por exemplo, Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam ser o sal e a luz do mundo. Vocês são, Jesus vai dizer. Vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês. Nós somos chamados a amar uns aos outros. Nós somos chamados para ser sal na nossa sociedade e luz na nossa sociedade. Esse é o chamado específico de Deus. E principalmente Ele reina sobre um chamado que Deus nos dá para cada um de nós: obedecer a sua palavra. Nós somos chamados para obedecer a sua palavra. Até porque todos nós somos chamados, e todos os chamados de Deus, eles convergem para o propósito divino de edificar o seu povo por meio de suas alianças. A linguagem de chamado no Antigo Testamento, por exemplo, é usada principalmente para o povo de Deus, convocando a participar do grande propósito divino para o mundo. Acho que tem que baixar um pouquinho, Vitor. Baixar um pouquinho. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus chama Abraão. E o que Deus fala para Abraão? Através de ti, eu vou abençoar as nações. Não era um chamado específico para Abraão, mas através de Abraão, Deus ia colocar sua aliança no povo. Então, quando Deus nos chama, Ele não nos chama especificamente para nós só, mas para que possa abençoar o reino de Deus e que outras pessoas sejam impactadas através das nossas vidas. Deus não tem planos exclusivos para pessoas, Ele tem um plano para o seu povo. Para o seu povo. E se você faz parte do povo de Deus, você tem que ter essa exclusividade. Amém? Amém. Vamos lá então. Continuando. Rodrigo Bibo, ele vai escrever uma frase sobre chamado. Ele diz o seguinte, que o principal chamado da Bíblia é seguir Jesus e não para ocupar um cargo. Esse chamado não precisa ser descoberto, mas, o que diz aí? Vivido. Vivido. Perceba então, ele continua dizendo, chamado é menos sobre encontrar um papel específico e mais sobre ser transformado à imagem de Cristo e servir aonde Ele o colocou. E nós temos um mundo para cultivar, para guardar, uma família a qual pertencer e uma salvação para anunciar. Então, por exemplo, esse contexto de João 13, ele é muito importante porque aqui nós entramos, meus irmãos, em um momento muito íntimo. Muito íntimo. Jesus, ele está nos seus momentos finais aqui com seus discípulos. Jesus está numa sala com os seus discípulos. Agora não existe mais lições. São os últimos discursos de Jesus e ele está com seus discípulos ali num momento muito íntimo. Jesus está diante da cruz. Logo ele vai ser entregue, logo ele vai ser abandonado, logo ele vai ser traído, logo Pedro vai negar ele, logo ele vai sofrer na mão dos pecadores e você sabe a história. E Jesus está nesse momento íntimo com seus discípulos, à sombra da cruz. E nesse ato imensurável de amor seria revelado ao mundo. E é neste momento que, diferente de nós, se nós estivéssemos lá, estaríamos pensando em como escapar, mas como se livrar da dor. Cristo aqui nos ensina e Ele quebra todos os paradigmas da época, mais uma vez, e nos ensina preciosas lições. Preciosas lições. Mas é um momento íntimo. Nós entramos aqui num texto em que Jesus está com seus discípulos, num momento muito sensível. Jesus já tinha dito para os seus discípulos que o coração dele estava triste. E Jesus estava dando as últimas palavras, o consolo de tudo aquilo que ia acontecer em Jerusalém naquela semana. E Jesus está isso. Então como é que deve ser o nosso chamado? Como é que deve ser o seu chamado? Jesus diz para nós, bacia e toalha. Nós somos chamados a servir. E nós vimos o que Cristo fez e agora nós precisamos imitá-lo. Então pode passar. O nosso maior foco de vida nesse ano, e deveria ser, não é a gente se tornar alguém. Não é a gente fazer o nosso nome conhecido, mas se tornar mais parecido com Cristo. Com Cristo. As pessoas às vezes dizem isso, né? Eu quero fazer meu nome na empresa, eu quero fazer meu nome, eu quero ser conhecido. Mas quando nós
viemos para o cristianismo, quando a graça nos alcançou, não é mais sobre nós, é sobre Cristo em nós. Então o que deve ser marcado esse ano para nós, para mim e para você, aonde você estiver, é que as pessoas não olhem tanto para você, mas que elas possam ver Cristo através da sua vida, aonde você estiver. É isso que nós precisamos. Nós somos chamados para imitar Jesus, para ser como Jesus, para que as pessoas não olhem mais sobre nós, não é sobre o Jardel, mas é sobre Cristo. É sobre Cristo através da minha vida, da sua vida, da sua família, no que você for fazer. Então, esse texto ele nos dá preciosas lições de como nós devemos servir dentro dessa mensagem que Jesus ensina. Em primeiro lugar, nós devemos servir imitando Cristo no amor que serve até o fim. Versículo 1 diz: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. A primeira lição que nós aprendemos daquilo que Jesus faz aos seus discípulos é que nós devemos servir pessoas, amando essas pessoas até o fim, assim como Cristo nos ama. Então a bacia nasce de um coração cheio de amor. Cheio de amor. Por vezes, meus irmãos, nós temos os nossos problemas, nós não amamos pessoas, e muito se diz porque nós não fomos amados. Não sei se você já ouviu isso. Eu não consigo amar porque eu nunca recebi amor. Eu não consigo abraçar pessoas porque eu nunca fui abraçado. Mas isso é uma verdade talvez na sua família, talvez com pessoas. Mas quando se trata de Deus, nós nunca amamos em primeiro lugar. Ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo. Deus nos ama. Você é amado, você é amada por Deus. E essa é uma certeza que deve permear o nosso coração. Porque Deus nos amou, nós não amamos primeiro, nós não perdoamos primeiro, nós amamos e podemos perdoar porque nós fomos amados e nós somos perdoados primeiro. Então Cristo nos serve nos amando. Ele nos amou primeiro. Então você é um amado e uma amada do Senhor. E é um amor puro, é um amor real, não é um amor fingido, não é um amor baseado no que você tem, mas sim em amar você. Deus nos ama. Essa é uma certeza que nós temos sem condicionais. Jesus aqui, ele sabia quem ele era. Jesus sabia quem Deus era, mas mesmo assim ele serve em amor. Agora eu pergunto para a igreja, amar é fácil? Sim ou não? Pode dizer alto. Sim ou não? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas lembre-se, você aqui está diante de uma mesa íntima com Jesus. Imagine se você nessa mesa, Judas está ali. Judas está ali. Os discípulos que horas depois iam abandonar Jesus, estavam ali. Pedro, que estava toda hora querendo repreender Jesus, estava ali. Eu acho legal porque Pedro diz assim para Jesus: mestre, esses aqui podem abandonar o Senhor. Pode todo, mas eu não vou abandonar o Senhor. Se precisar, eu morro com o Senhor. É muita gente. A gente canta aqui que a gente vai amar a Deus, mas na verdade nós não amamos. A gente gosta de dizer que ama Jesus, mas quando Jesus exige algo de nós, a gente deixa de amar. Porque no calor do momento, a gente diz que ama Jesus, mas quando Jesus pede um pouquinho mais da gente, a gente não ama muito assim. Quando a nossa identidade, quando nossos valores, quando aquilo que a gente tem se coloca em xeque, a gente ama mais as coisas do que Jesus. E a gente é capaz de dizer com as nossas ações que a gente não conhece Jesus, que a gente nunca viu Jesus, que a gente não anda com Jesus. Mas Jesus aqui, Ele ama. Ele escolhe o momento mais difícil dele para passar com Judas. Ele escolhe o momento mais difícil dele para passar com Pedro, para passar com seus discípulos, porque o texto diz que ele nos amou e ele amou aqueles discípulos até o fim. Minha pergunta para você nessa noite é quem você tem que amar. Talvez você sempre no foco do seu amor você desvia uma pessoa. Sempre. Mas é essa pessoa que você tem que amar. Amar não é fácil. Mas nós amamos, não primeiramente
mas segundamente. Segundo lugar, nós devemos servir imitando a Cristo, descendo. O texto continua dizendo assim: levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. O mestre aqui se levanta da mesa, se curva, lava os pés. A grandeza no reino começa quando descemos. Não existe discipulado verdadeiro, meu irmão, sem renúncia. Há uma música que nós cantamos, não hoje, mas ela fala muito sobre isso. Quero me esvaziar de mim, dos meus títulos, da minha religiosidade, de tudo que me afasta de ti. Às vezes o dom da gente afasta a gente de Jesus, porque a gente acha que é uma grande coisa aquilo que a gente faz para Deus, mas não é. A gente não faz mais do que a nossa obrigação, imitando Ele. E aqui Jesus está pondo isso. Para você entender, era costume que antes de assentarem às mesas, as pessoas lavassem os seus pés. Os discípulos tinham vindo de Betânia. Os seus pés provavelmente estavam cheios de poeira. Eles não podiam assentar-se à mesa antes de lavar os seus pés. E esse era um serviço dos escravos, principalmente do escravo mais humilde de uma casa. Jesus estava no cenáculo com eles. Ali não havia servos. Jesus esperou que eles tomassem aquela iniciativa de lavar os pés uns dos outros, mas eles eram orgulhosos demais para fazer um serviço de escravo. Ninguém toma a iniciativa. Aliás, os discípulos abrigavam no coração a dúvida de quem era o mais importante entre eles. Se você ler Lucas capítulo 22, os discípulos estão conversando. Quem será que é o que Jesus mais ama? Quem será? Pai, eu acho que sou eu. E aí Jesus vai e ensina a eles que no reino de Deus as coisas são invertidas. O primeiro é o último e o último é o primeiro. É diferente. É diferente. O Dr. Carson, ele diz o seguinte, que certamente os discípulos ficariam felizes em lavar os pés de Jesus. Mas eles não podiam conceber, entretanto, a ideia de lavar os pés uns dos outros, visto que essa era uma tarefa normalmente reservada aos servos inferiores. Servos inferiores. Pares não lavam os pés uns dos outros, exceto raramente como sinal de grande amor. Uma vez eu vi uma dinâmica num encontro de casais. O pastor pediu para que os maridos lavassem os pés das esposas e as esposas lavassem os pés dos maridos. Quem você acha que tomou a iniciativa? As esposas. Que os homens são omissos até nisso. Nós somos omissos até nisso. Porque a gente quer ser servido, a gente não quer servir. Então, Jesus nos ensina completamente diferente. Na igreja de hoje, todos estão com seus pés sujos, mas poucos se dispõem de levantar, descer, lavar e secar os pés uns dos outros. Cristãos que ninguém pode opinar em sua vida, cristãos que não podem ser confrontados, cristãos que estão sempre certos, cristãos que são os melhores em tudo, que são os conhecedores da lei, que sabem o que fazer e como fazer, que refletem mais a sujeira do pé dos outros do que a deles próprios. O pé dos outros é mais sujo do que o meu, mas não se dispõem a serem como Cristo. A serem como Cristo. Irmãos, nós não precisamos de ministérios na igreja, mas nós precisamos de bacias e toalhas. Se a igreja tiver bacias e toalhas, a igreja vai à frente. E daí não é sobre nós. Sabe por que as pessoas vêm muito nos cultos, nos domingos? Porque elas querem ouvir algo. Algo que toque o coração delas. Mas se a palavra de Deus não entrar e germinar e transformar, não vai acontecer nada. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos servir outras pessoas. Servir como Cristo, descer. O meu pastor de adolescentes, quando eu me achava muito, ele me chamava no gabinete dele e falava assim: Jardel, baixa a bolinha. Tu tá te achando demais. Tu acha que tu é alguma coisa. Aquilo doía, mas era importante. Aí eu sempre falava para ele: pá, pastor,
Tu nunca me chama para me dar um abraço, né? Daí ele falou assim, você precisa do abraço, mas antes você precisa baixar sua bolinha. Hoje, se você faz isso com o irmão, ele troca de igreja. O pastor é muito duro. Você precisa descer, eu preciso descer. Terceiro lugar, sirva, imitando Cristo na graça que nos limpa. O versículo 8 ao versículo 10, Pedro então diz assim, eu não vou deixar o Senhor me lavar. E aí Jesus dá essa frase para ele de que se ele não lavar, Pedro não tem comunhão com ele. Pedro resiste, mas Jesus insiste em servir. Antes de segurar a toalha para servir outras pessoas, nós precisamos aceitar a bacia de Cristo em nós. Nós podemos servir corretamente, mas nós não podemos servir corretamente, sem antes Deus nos restaurar. Sem antes Deus limpar a gente. No Oriente, as pessoas usavam banho público. E como andavam em ruas de grande poeira, os pés ficavam sujos. Elas não precisavam, então, tomar outro banho quando chegavam em casa, mas simplesmente lavar os pés. E a mesma coisa acontece com os crentes. Nós somos lavados de uma vez por todas quando somos salvos. Mas lavamos os nossos pés e limpamos nosso caminhar diariamente, quando nós confessamos os nossos pecados diários ao Senhor. Então, para sermos sempre usados por Cristo, nós precisamos ter tido um encontro com Ele. Cristãos sem a santidade são a tragédia do cristianismo. Spurgeon dizia isso. Sal que não salga é inútil. E antes de fazer a obra de Deus, para Deus, Deus quer fazer uma obra em nós. Antes de você ser chamado para a obra de Deus, Deus quer fazer uma obra em você. Quer transformar você, quer transformar eu, e aí Ele nos usa a partir disso. O chamado de Isaías é um belo exemplo disso. Olha só o chamado de Isaías, acompanha aí. É muito interessante esse chamado. No ano em que o rei Uzias morreu, o que Isaías diz? Eu vi o Senhor, eu vi. Ele estava sentado em um trono alto, a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Interessante que os anjos falam sobre a santidade de Deus, mas nós, não. Não é conversa nossa isso. As suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com um tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse, veja, essa brasa tocou seus lábios, a sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me. Capítulos antes, Isaías está condenando o pecado do povo, dizendo que o povo tinha problema. Mas quando ele tem a percepção de quem Deus é, a santidade de Deus, ele começa a ficar preocupado com ele, não com os outros. Começa a ficar preocupado com a vida dele. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Então minha pergunta para você nessa noite é o que Deus precisa lavar na sua vida. Talvez seja o teu celular, talvez seja as suas mãos, talvez seja a sua mente, talvez seja a sua boca, sua língua. Alguma coisa Deus tem que lavar. Alguma coisa Deus tem que tocar nas nossas vidas para nós sermos usados por Ele. Antes de Deus fazer a obra em nós, Ele nos chama e Ele começa a fazer a obra dEle nas nossas vidas, para que a gente possa ser enviado por Ele. Quarto lugar, sirva, então, imitando Cristo em obediência. Depois de lavar os pés, Jesus vestiu a capa novamente, retomou o seu lugar e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês.
Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se as praticarem. Toalha nas mãos, bacia, é a prova de obediência no coração. Lavar os pés não foi um ato isolado de Jesus, mas é um sinal do reino. A bacia não é um símbolo de ocasião, é a marca de um discípulo. Interessante, porque Jesus não lavou os pés só daqueles que eram mais próximos deles. Jesus lavou o pé de todos. Ou seja, ele espera que não seja uma vez só, mas que a gente possa servir uns aos outros sempre, constantemente. É interessante porque às vezes as pessoas fazem parte do ministério, mas elas não querem servir de acordo com o que Jesus fala. Querem servir de acordo delas. E aí, se não for do jeito delas, mas é do jeito que Jesus espera para nós. Pense hoje na pessoa que mais você tem dificuldade de amar na igreja. Pense na pessoa que você mais teve conflitos. Geralmente, essa pessoa está em último na nossa lista. Mas o texto nos chama, me chama, chama você a nós invertermos e amarmos, servirmos. Não é que nós não vamos errar, não é que nós não vamos ter dificuldades, mas deve ser constantemente algo aplicado na nossa vida. Amém? Queria concluir então, o louvor pode subir. Eu gosto muito de livros e eu tenho lido alguns livros com a minha filha. E um dos livros que a gente comprou lá em casa foi esse, O Jumentinho que Carregou um Rei. Para crianças ele é ótimo. E ele é bem pertinente com esse texto aqui, porque ele conta a história de um jumentinho que não era chamado para nada. Um neto fica frustrado. A história começa com um neto frustrado porque os amiguinhos no colégio não chamavam ele para jogar, para brincar, fazer nada. E aí ele chega em casa frustrado porque ele não era chamado para nada, e o avô dele conta a história dos jumentinhos. E uma vez os jumentinhos estavam juntos conversando sobre a importância deles, e um jumentinho disse assim: olha, eu sou um jumentinho muito importante nos tempos de Jesus, porque um dia Deus me usou para falar com um profeta chamado Balaão. Deus me usou para falar com ele. O outro falou assim: olha, legal, mas eu fui um jumentinho que carregou José, Maria, valeu, José, Maria e Jesus. Então eu carreguei. E aquele jumentinho no final ele ficou muito triste porque ele não tinha história nenhuma para contar, nenhuma. E aí um dia ele estava sentado, amarrado, chegou 2 homens e conversaram com o dono dele e falaram assim: olha, nós precisamos de um jumentinho. Ele, tem um jumentinho aí. E pegaram aquele jumentinho, ele não entendeu nada, e ele foi encarregado para carregar um rei na entrada de Jerusalém. E aí quando ele viu que tinha um rei em cima dele, e ele começou a entrar em Jerusalém, e as pessoas dizendo: Hosana, o filho de Davi, uma multidão cercando ele, ele diz assim: nossa, eu sou o jumentinho que carrega reis. Eu sou o melhor jumentinho. Eu vou chegar em casa e contar para meus irmãos que eu sou um jumentinho que só carrega rei. Ele chega em casa, o dono dele chega assim: agora você não vai carregar reis, você vai carregar sacos e sacos de azeitona. E ele enche o peito e diz assim: não, eu não fui chamado para carregar sacos e cachos de azeitonas. Eu sou chamado para carregar reis. Ele fica emburrado. Passa um tempo, ele está observando, vem uma grande multidão e aquele rei agora não vem carregado num jumentinho. Aquele rei vem trazendo uma cruz e ele olha para aquele rei, e aquele rei está ensanguentado, todo cortado, todo esfolado, há uma coroa na cabeça dele, e aquele rei não consegue carregar a cruz mais. E ele fica desesperado porque aquele rei não tem ajuda. E de repente uma pessoa na multidão se levanta e começa a ajudar aquele rei a carregar aquela cruz. Ele chega em casa triste com aquilo, ele falou: olha, aquele rei que eu carreguei agora estava lá naquele jeito. E aí um dos jumentinhos fala assim: aquele rei foi o rei que eu trouxe uma vez, pequeno, e aquele rei veio para fazer isso. E aí ele termina a história com essa citação: se o rei está disposto a carregar aquela cruz terrível, eu não vou reclamar de ter que transportar azeitonas para o nosso dono. Eu vou seguir o exemplo de Jesus e ser um servo prestativo. Mais uma, o avô conclui aquela lição para o neto dizendo: lembre-se de que Deus Pai escolheu Jesus para o pior trabalho de todos, mas ele o realizou
com boa vontade para agradar o seu Pai e salvar o seu povo. Servir não é fácil, irmãos. Não é só carregar reis, às vezes tem que carregar azeitona. Às vezes é difícil. Lidar com pessoas não é fácil. Amar pessoas não é fácil. Mas quando a gente olha para o nosso Senhor, que nos chama para imitá-lo, a gente vê que o trabalho mais difícil foi Ele que fez. A cruz mais pesada foi Cristo que carregou. Não sei se você já ouviu, tinha muitas pessoas que tinham aquela citação, né? Eu estou passando uns problemas aí no meu casamento, meus filhos, mas é a cruz que Deus me deu para carregar. Será? Essas foram as pessoas que Deus colocou na sua frente para você lavar os pés e secar. Porque o pé dela é sujo, mas o seu também. E nós precisamos servir. A gente tem conversado muito aqui na igreja que, não só na nossa, mas nas igrejas, poucas pessoas fazem muitas coisas. Meu irmão, há lugar para você servir. Há lugar para você servir na igreja, trabalhar na igreja. Não espere ser servido, sirva, que você vai achar o seu propósito de vida nesse mundo servindo. Você vai achar o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida servindo, lavando os pés uns dos outros. É isso que Jesus nos chama. A sua meta de vida e a minha meta de vida tem que ser essa. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero imitar Jesus. E imitar Jesus passa por bacia e toalha. Passa por bacia e toalha. Amém?